Olá, ouvintes do podcast Iacrim. Eu sou o Diego Renaud de Quaresma e hoje nós vamos conversar com o professor Felipe Maia Bretos Nunes, uma decisão recente, proferida em sede de controle de constitucionalidade. Trata-se da ADI número 4911 do Supremo Tribunal Federal, em que discutiu a inconstitucionalidade do artigo 17D da Lei 9.613/1998, a Lei de Lavagem de Dinheiro. Felipe, muito bem-vindo ao nosso podcast, e você, conhecedor da área da lavagem de dinheiro, porque atua bastante nesse caso, e é uma decisão interessante que foi de 13/11/2020, né, e realmente é um divisor de águas aí no respeito à Constituição. Eu queria que você, de início, se apresentasse para os ouvintes que ainda não te conhecem, e depois a gente faz a introdução no nosso tema. Felipe, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professor Diego. É uma satisfação estar aqui no podcast da Escola de Advocacia Criminal, sobretudo para tratar de um tema tão importante como esse, né, que é a questão das medidas cautelares no âmbito da lei de lavagem de capitais. Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais e incluindo aí todas as denominações possíveis e imagináveis que adotamos. Bem, eu sou advogado criminalista, mestrando em Direito Penal, especialista em Direito Penal Econômico, em processo penal, e tenho aí alguns anos de atuação na área. Espero que consigamos aí, Diego, estabelecer um diálogo profícuo e que desse diálogo nós consigamos extrair as balizas nas quais se assentaram, ou melhor, nas quais se assentou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que declarou, que extirpou do ordenamento jurídico esse malfadado dispositivo totalmente arbitrário, totalmente totalitário e que não devia nem mesmo ter entrado na legislação, né? Infelizmente, e nós vamos abordar mais para frente, infelizmente, essa modificação ela foi levada a efeito em 2012, portanto nós estamos falando de uma modificação recente. A nossa Constituição é de 1988, uma Constituição que já consagra o princípio da presunção de inocência, e em 2012 o legislador está ali demonstrando o quanto ele não consegue entender o espírito da Constituição, quanto ele não consegue entender e compreender o que é um processo penal democrático, cujo centro do processo é o cidadão. Porque não podemos esquecer, meu amigo, processo penal é controle de poder. É controle de poder, porque todo poder tende a ser arbitrário. E essa legislação bem nos mostra muito bem o quanto se pode ser autoritário em matéria criminal. Pois bem, vamos dialogar. O que você quer começar falando? O que você prefere que a gente faça aqui? Como que o diálogo vai correr? Você que manda. Eu vou dar um panorama para os ouvintes compreenderem do que a gente está a tratar e a profundidade que nós vamos alcançar, né? Então, em novembro do ano passado, foi finalmente julgada a ADI 4.911, de 2013. É uma ADI que já foi oferecida, manejada logo após a modificação legislativa desse artigo 17D. Então, para que todo mundo consiga compreender o tema, eu vou ler o que diz o dispositivo, o que diz o comando legal do artigo 17D da Lei de Lavagem de Dinheiro. Então, o artigo dispõe da seguinte forma: em caso de indiciamento do servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Ou seja, como bem você mencionou, Felipe, essa redação não é a redação original de 1998. Essa redação ela foi inserida pela Lei 12.683 de 2012.
Ou seja, então é uma inserção não originária da lei, quando a lei foi promulgada em 98, é uma inserção, como você disse, recente, e que logo após a sua vigência, a vigência dessa modificação, desse artigo 17D, foi manejada a DI no Supremo Tribunal Federal, justamente discutindo a inconstitucionalidade desse artigo 17D, sob o fundamento de que esse artigo da Lei de Lavagem de Dinheiro viola o devido processo legal, viola o princípio do contraditório, viola a ampla defesa e também viola a presunção de inocência. Ou seja, em outras palavras, violam diversos dispositivos do artigo 5º, né? O inciso 64, o inciso 54, 55, 58 e 65 da Constituição. Né? Então, demorou o julgamento dessa ADI, essa ADI passou aí quase mais de uma década, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, em prejuízo a milhares de pessoas que sofreram esse afastamento sumário que o artigo 17D, de clara inconstitucionalidade já de pleno direito, se é que a gente pode dizer assim, né, até que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, não foi nem de forma unânime, julgou, né, determinou a sua inconstitucionalidade. Então, esse é o panorama. E, Felipe, qual os reflexos dessa nova decisão nos processos que estão aí em curso ou que ainda vão se iniciar? E queria que você fizesse uma comparação também em relação à organização criminosa, que é objeto do seu recente livro lançado pela editora Tirano Blanco. Então, Diego, vou tentar aqui dividir, talvez em 2 ou 3 pontos a fala, para dizer o seguinte: o artigo 17 dele não cai de paraquedas aí na reforma, né? Não é algo pontual. Isso que a gente pode notar é reflexo de uma mudança para atender expectativas internacionais no que diz respeito ao combate à lavagem de dinheiro, né? Se nós formos analisar ali, a nossa lei de lavagem de dinheiro, de 1998, ela se caracterizava como uma lei de segunda geração, né? Explicar para o ouvinte o que é uma lei de primeira geração. A lei de primeira geração, como nós sabemos, era uma lei que previa a possibilidade de lavagem de dinheiro quando este dinheiro era decorrente única e exclusivamente do delito de tráfico de drogas. Justamente porque se queria combater essa específica criminalidade na origem, na gênese. Posteriormente, nós tivemos as leis de segunda geração. Seriam o quê? Basicamente, por meio das leis de segunda geração, o legislador buscou proibir certos tipos de delito previstos de forma específica num rol taxativo. Ou seja, se aquele delito antecedente estiver previsto num rol taxativo, o dinheiro dele derivado, se passar por processos de escamoteamento, ocultação, dissimulação, será objeto de lavagem. Então, nós já iniciamos em 98 com uma lei de segunda geração. Nós não passamos pela lei de primeira geração. Quando a lei foi criada, existia lá um rol taxativo de delitos que poderiam ser antecedentes à lavagem. Em 2012, fruto de um processo expansionista de direito penal, trabalhado aí pelo Silva Sanches, a sua obra A Expansão do Direito Penal, o legislador brasileiro, e aí de forma também reprovável, e sobre isso eu vou trabalhar em outros temas, estou escrevendo um artigo sobre isso também, o legislador brasileiro acaba com um rol de crimes antecedentes e dá início a uma nova fase, a uma nova geração da lei. Ou seja, nós de fato ingressamos na terceira geração das leis que procuram combater a lavagem de capitais. O que isso quer dizer? Qualquer infração penal
pode ser antecedente à lavagem, pode ser uma infração penal antecedente. Por que eu digo infração penal? Porque antes era somente crimes. Agora nós podemos lavar dinheiro de crimes e de contravenções penais. O que, em última análise, vai redundar, a toda evidência, em completa desproporcionalidade, ao ponto tal de uma infração penal como delito principal ter uma pena irrisória se comparada com a pena do delito parasitário, que é a lavagem de capitais. Então, eu digo isso só para ambientar o ouvinte de que nós passamos por um constante processo de expansão do direito penal. E essa expansão, ela vem ao encontro do quê? Vem ao encontro do clamor social. Nós vivemos numa época em que o direito penal ele é legislado para atender demandas sociais. Um direito penal de emergência meramente simbólico. E que, infelizmente, a gente se depara com esse tipo de legislação, a gente se depara com esse tipo de dispositivo, que, com todo respeito, e aí me causa certa estranheza, chega a passar numa comissão de Constituição e Justiça que analisa a viabilidade constitucional de um projeto de lei. Quer dizer, e aí, passando já dessa crítica apertada e rápida da expansão do direito penal, nós vamos, a reboque, analisar o quê? Essa antecipação de pena que se vê em relação ao funcionário público aqui, que se vê indiciado por crimes de lavagem de dinheiro. Veja, Diego, quando eu digo pena, é evidente que a gente sabe que é uma medida cautelar. Só que, quando o legislador positiva que, em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado até que juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno, ele simplesmente inverte, ele dá um giro de 180 graus no devido processo legal. Quer dizer, primeiro eu afasto, depois eu vejo se precisa. Quando deveria ser o contrário, primeiro eu vejo se precisa, depois eu afasto. E é essa a crítica que eu faço também no livro de crime organizado no tocante ao afastamento de servidor público envolvidos ou investigados por crime de organização criminosa. O que eu digo? O processo penal é a Constituição. O que eu digo citando, citando os doutrinadores, citando os estudiosos. O processo penal é a Constituição em movimento. O processo penal, vai dizer o Roxin, é o sismógrafo da Constituição. É por isso que quando eu analiso um dispositivo, eu tenho que fazer uma análise vertical, verificando se aquele dispositivo, em cotejo com a Constituição, se adequa àquelas diretrizes estabelecidas pela Carta Maior. Então, o que eu defendo e o que o Supremo disse de forma acertada? Veja, uma medida cautelar jamais pode se dar de forma automática. E pior, decorrente de indiciamento. Por que eu digo decorrente de indiciamento com esta ênfase? Porque o indiciamento é ato do delegado. Indiciamento não observa a cláusula de jurisdição, a reserva de jurisdição. É ato de delegado. O delegado é autoridade administrativa. Nós estamos afastando um servidor público com base no indiciamento, que nada diz. O que é o indiciamento? Toda ação penal necessariamente teve que ter um denunciado indiciado? O indiciamento é pressuposto para oferecimento de denúncia? A gente sabe que não. Então, quando o Supremo vem e diz, olha, se eu permitir que essa lei
que este dispositivo continue a vigir no ordenamento jurídico, eu estou dizendo, em última análise, que o delegado de polícia pode afastar cautelarmente, sem contraditório, sem ampla defesa, de forma automática, com o mero indiciamento, o servidor público. E aí o mais apressado pode muitas vezes falar, ora, mas é muito melhor se afastar o servidor público do serviço do que decretar a prisão preventiva. E aí eu sou obrigado a discordar no sentido de que, embora o afastamento seja um mínus em relação à prisão preventiva, é evidente que a prisão preventiva, se cabível no caso, ela vai ser decretada igual. Ninguém vai falar decreto afastamento para não decretar a prisão preventiva. E é justamente esse o ponto, Diego, que a mim me parece ser a pedra de toque da discussão, o automático. Toda e qualquer medida cautelar, como o próprio nome diz, é cautelar. E eu acho que o problema é de entender o conteúdo das palavras, o alcance semântico das palavras. O que é cautelar? É algo que objetiva a acautelar algo maior. A medida cautelar objetiva assegurar a investigação, assegurar o processo. Ela não existe por si só. Então, para eu assegurar algo, eu tenho que demonstrar que este algo está em perigo. E como eu demonstro? De forma automática, com uma previsão legal? Não. Esta demonstração está adstrita ao Poder Judiciário, que deverá, caso a caso, analisar, Diego, e aqui é muito importante que se tenha em mente, não somente o fumus comis delicti. Não é se o crime aparentemente foi cometido, isso aí é o básico. Isso aí não satisfaz os critérios, os vetores de cautelaridade. Eu tenho que analisar, em cotejo com o fumus comis delicti, o periculum libertatis. Vale dizer, esse servidor público aparentemente cometeu este delito. E ele está dando mostras, e as investigações já comprovam, que se ele não for afastado, ele prejudicará o andamento da persecução penal. Ele poderá coagir funcionários públicos que lhe são inferiores para beneficiar-se a si mesmo. Então, assim, jamais uma cautelar pode ser decretada de forma legítima sem que se faça esse cotejo, caso a caso, de forma individualizada, por decisão fundamentada, e aí digo, fundamentada em elementos concretos. E vou além, não só concretos, mas também contemporâneos, de acordo com as modificações implementadas pelo pacote anticrime. Então, em síntese, o Supremo acertou, essa decisão, ela se coaduna com aquilo que nós esperamos de um processo penal democrático, ela afasta um dispositivo claramente inconstitucional por quanto arbitrário, inconstitucional porque não só viola a presunção de inocência, como o devido processo legal, como o contraditório, a ampla defesa, a cláusula de reserva de jurisdição, e a minha crítica, talvez, e as minhas indignações sejam referentes a como nós, em 2012, permitimos, como o nosso legislador permitiu que essa redação vergonhosa do ponto de vista do processo penal constitucional passasse, que fosse tornada lei. E pior, o quanto nós esperamos para que viesse uma decisão do Supremo Tribunal Federal para dizer aquilo que é óbvio. E isso é o que mais me preocupa, amigo Diego. Hoje, nós não temos mais um Estado democrático de direito cujo paradigma de comportamento é a lei. Não. Hoje nós temos uma lei
E aí nós temos que esperar ver como os tribunais vão interpretar essa lei para dizer se pode, se não pode, se vai ser assim ou se vai ser assado. E aí até os tribunais dizerem, muitas vezes, funcionários públicos são afastados, pessoas são presas preventivamente, de ofício, sem requerimento, e aí o processo penal faz o seu estrago de forma antecipada, muitas vezes para no final acabar numa decisão absolutória que, como nós muito bem sabemos, a essas decisões absolutórias sequer se dá conhecimento, né? Se tem muito prazer em divulgar as condenações, em divulgar as prisões. Agora, as absolvições, é muito difícil de ligar a televisão, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, o Jornal da Band e da Record e tá, fulano foi absolvido. Não, fulano foi preso, fulano foi condenado, fulano está conduzido, fulano foi detido. Enfim, é aquilo que o Rubens Casara chama de um processo penal do espetáculo, né? São algumas considerações minhas aqui muito rápidas, meu amigo, e eu fico à disposição aí para falar mais alguma coisa, caso o colega queira fazer algum apontamento aí, trazer algum aporte. De fato, Felipe, a lei agora, com a inconstitucionalidade desse dispositivo, a lei, lógico que existem críticas ainda ao seu conteúdo, né, ela se adequa um pouco mais à nossa Constituição, ao nosso modelo constitucional. Diego, só te interrompendo, quando eu digo que a lei está adequada, você fez um apontamento muito preciso. A lei está adequada com a retirada do artigo 17D. Mas aí eu me refiro, agora ela está adequada neste ponto. Mas a lei, de modo geral, tem muito que melhorar. E digo mais, já te passando a palavra, eu estou trabalhando e quero aprofundar ainda os estudos acerca da polêmica envolvendo, a grande polêmica, não só brasileira, mas mundial, envolvendo a questão do bem jurídico que se busca tutelar por meio da lavagem de capitais, que é fruto, como disse, de uma expansão de um direito penal que sequer consegue identificar o quê? Que bem jurídico nós buscamos proteger com esta lei. Até hoje, se você abrir aí 5 manuais, cada um vai dizer uma coisa e ninguém chega a consenso nenhum. O único consenso que se tem acerca do bem jurídico tutelado do bem jurídico tutelado pela lavagem de capitais é o dissenso. O consenso está no dissenso, de dizer não há pacificidade, não há unanimidade. Aqui reina a controvérsia. Então, essa lei, com devido respeito, o artigo 17D foi extirpado, parabéns ao Supremo, mas a lei ela merece reflexões críticas e profundas e urgentes. Desculpa interromper, meu amigo. Tá com a palavra aí. Imagina, que isso. As considerações pontualíssimas, né? É isso mesmo. Lógico, a lavagem de dinheiro é um problema muito sério, né? É um problema que a gente aborda naquele nosso livro de lavagem de dinheiro, que está para sair aí logo mais. Eu, particularmente, vejo a situação da lavagem de dinheiro no mundo e algo que não se combate da forma adequada e nem se vai combater e nem se quer combater da forma adequada. Não é porque, só fugindo um pouco do tema do nosso artigo 17D e da nossa ADI 4911, o problema muito grande que existe em relação à lavagem de dinheiro justamente são as offshores e os paraísos fiscais, né? Ou seja, enquanto existir offshore, enquanto existir paraíso fiscal, sem nenhuma regulamentação e controle das autoridades internacionais, a lavagem de dinheiro ela vai continuar ocorrendo. A lavagem de dinheiro junto com a evasão fiscal, né? Que é outro problema imenso dos países, seja em desenvolvimento, seja nos países ricos, é que a curto e longo prazo
a queda de arrecadação por conta de evasão fiscal é imensa, né? E a sociedade vai pagar o preço porque vai faltar dinheiro para tudo, né? Já falta, com a arrecadação caindo aos poucos, né? Mas a longo prazo essas arrecadações, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil, tende a se agravar muito mais. E aí teremos uma crise muito séria do Estado, porque não vai sobrar dinheiro para fazer nada, porque o dinheiro não fica no país, o dinheiro circula o mundo inteiro, né? E o dinheiro que é lavado e o dinheiro que circula por esses mercados paralelos, eles representam mais da metade do dinheiro que circula de forma lícita, de forma regular nos países. Ou seja, a lavagem de dinheiro é um problema enorme, né? E não se sabe como combater. E às vezes nem se quer combater, porque os principais responsáveis pela lavagem de dinheiro são os bancos. A HSBC, uma crise enorme que teve a HSBC há uns anos atrás, inclusive condenado nos Estados Unidos por deixar que dinheiro do tráfico de drogas mexicano injetasse bilhões de dólares de forma ilícita no mercado financeiro americano, por meio do HSBC. Então, o banco é um problema muito sério, porque o segredo bancário é um impasse aí com as autoridades. Só esse adendo, Felipe, porque eu acho que é interessante dar esse panorama internacional da coisa, e isso leva, entre outras coisas, uma legislação problemática, como é o caso, né? Como se afastar o servidor fosse resolver o problema da lavagem de dinheiro no mundo. Não vai. Simplesmente vai ofender a Constituição, que, né, tem como direito fundamental a presunção de inocência, o devido processo legal, né, o contraditório e a ampla defesa. Então, lógico, como você mencionou, esse dispositivo dá ao delegado o poder de determinar uma decisão cautelar e transfere ao juiz a competência para analisar se o caso ele retorna às atividades, ou seja, o juiz é colocado, inclusive, a segundo plano, né, afastando totalmente o controle judicional da coisa e permitindo que uma autoridade administrativa decida e influencie aqui, prejudicando direitos fundamentais. Então, essa lei lastimável, meu amigo, para vir, mas veio, né, e agora deve-se tratar dos outros problemas que essa lei apresenta, justamente como você mencionou, o bem jurídico protegido pela lei, que não se sabe qual é. Sabe-se o prejuízo que acontece, sabe-se o problema que isso ocorre, mas, tratando aqui da dogmática penal, deve-se identificar qual é o bem jurídico protegido. Do contrário, o direito penal não tem espaço, não deve incidir, então, quando se quer, se identifica qual é o bem jurídico. Perfeito, Diego. Né? Então... em boa hora, e agora vamos ver o que vai acontecer em relação aos processos futuros, pelo menos aí um pouco menos de legalidade, um pouco menos de arbitrariedade por parte do Estado brasileiro. Duas observações para encerrar, Diego. No que diz respeito a essa problemática do bem jurídico penal tutelado, eu anuncio, digamos assim, que a decisão, a posição que eu vou passar a defender de forma aberta e mudando o que eu já defendia de forma tímida lá atrás, ela é polêmica, é minoritária, mas eu estou construindo estes pressupostos para fundamentarem a minha concepção, né, acerca da dignidade penal da lavagem de dinheiro. Isso são cenas dos próximos capítulos, né? Deixemos para depois, em momento oportuno. Segundo, analisar, quer dizer, assim, quando o Supremo vem e diz que é inconstitucional esse dispositivo, ele o faz em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Mas, como isso já foi pacificado agora,
O que eu diria é que nos demais casos, nos casos futuros, de normas flagrantemente inconstitucionais, nós não precisamos esperar que o Supremo decida inconstitucionalidade em sede de controle concentrado. Aí já é uma matéria de direito constitucional. Nós, enquanto advogados criminalistas, sempre que nos depararmos com uma norma flagrantemente estranha à sistemática constitucional do processo penal, nós devemos suscitar, sim, a sua inconstitucionalidade na via difusa. Na via difusa. Porque é perfeitamente possível que o juiz, em sede de controle difuso de constitucionalidade, declare a inconstitucionalidade da lei. O que ele não pode fazer é não aplicar a lei e não declarar inconstitucional. Aí existe até súmula vinculante sobre a matéria. Mas nós, enquanto advogados, devemos provocar o judiciário para que declare inconstitucionalidade, ainda que de forma incidental, sobre determinados temas. Já existe ação proposta no Supremo? Existe. Então, vamos analisar a possibilidade de suspender o curso do processo até que se resolva a questão por lá. Mas o que nós não podemos é ficar sob o argumento de que o Supremo está 10 anos, uma década analisando uma lei. Não, enquanto ele não se pronuncia, vamos afastando gente, vamos prendendo, vamos condenando em regimes obrigatoriamente fechados, vamos fazendo o que a lei fala, ainda que ela seja flagrantemente inconstitucional. Então, assim, esse é o papel do advogado. Um papel de resistência, um papel crítico, sobretudo em tempos presentes, que a gente vê um agigantamento do direito penal e uma diminuição em igual escala, em igual proporção das garantias e dos direitos fundamentais. Ou seja, aumenta-se o poder punitivo, diminuem-se as garantias processuais, as garantias constitucionais. São essas as minhas singelas colocações, Diego. Fico muito feliz em poder participar mais uma vez do podcast. Espero que, dentro em breve, a gente possa voltar aí para discutir outros temas. Mas ainda permaneço à disposição aqui para elucidar eventual dúvida que tenha ficado. Não, colocações ótimas. É isso mesmo. O Zaffaroni chama esse conflito entre Estado de polícia e Estado de direito, né? Ele sempre conclama para isso, porque não existe Estado de direito puro, né? Não existe nenhum modelo de Estado de direito puro em nenhum país, né? Há sempre esse encapsulamento que ele chama do Estado de polícia, né? O Estado de direito encapsula o Estado de polícia, né, que é o Estado arbitrário, que é justamente a diminuição das liberdades individuais, e que esse Estado de polícia, dentro do Estado de Direito, procura romper com essa proteção o tempo todo, né? E esse dispositivo é um exemplo excelente para isso, para demonstrar que nesse artigo 17, inserido em 2013, ele é um rompimento do Estado de Direito, né, onde ali parcela do Estado arbitrário, do Estado de exceção, se inseriu, né, tomou conta ali do espaço dentro do direito democrático, né? Essa discussão é realmente muito saudável. Eu acho que os ouvintes conseguiram compreender. Se eles não conseguiram captar alguma informação ou se a gente não conseguiu passar algo da forma adequada, eles podem nos procurar nas redes sociais, no próprio Instagram da IACRIM. A gente está lá à disposição para sanar as dúvidas e foi realmente muito bom o encontro. Felipe, obrigado pela participação. Vamos fazer mais encontros desse nível, porque foi realmente muito produtivo, e vamos seguindo aí, né, fazendo jurisprudência criminal, né, e a doutrina tem que doutrinar, né, e nós temos que nós juristas temos que sempre, como você falou, apontar o que está errado e brigar para que isso seja modificado, porque o direito não pertence aos tribunais, o direito pertence à doutrina, pertence
nós, advogados criminalistas, ou os outros advogados das outras áreas do direito. Mas a doutrina tem que doutrinar, e é isso que a gente está fazendo, né, na nossa caminhada, na nossa jornada jurídica. Felipe, obrigado pela participação. Eu, então, te dou a última palavra para agradecimentos, em questão de indicar um livro, indicar algum curso, alguma coisa que você queira, fique à vontade, meu amigo, a palavra final é sua. Doutrina tem que doutrinar, advogado tem que defender, Ministério Público tem que acusar, tem que deduzir a sua pretensão acusatória, e juiz tem que julgar. Se cada parte ficar no seu lugar devidamente devida e constitucionalmente demarcado, a gente consegue caminhar. Agora, se houver aí supressão ou avocação de atribuições ou de competências, a gente vai ter uma bagunça no nosso processo penal, e aí eu não estou dizendo que nós estamos imunes a isso, muito pelo contrário. O que nós temos visto, infelizmente, nos dias atuais, é um completo conflito entre os poderes, né? Aqueles que deveriam ser independentes e harmônicos entre si, me parece que estão dependentes e desarmônicos entre si, né? Deram um giro também de 180 graus na Constituição. Tempos estranhos, já alertou o ministro Marco Aurélio. Meu amigo, resistamos, lutemos, estudemos e façamos as coisas como devem ser feitas, de forma ética, um compromisso acadêmico, teórico e profissional. Isso é o mais importante. Me coloco à disposição. O livro de crime organizado, que foi lançado recentemente pela Tiran, vai estar aí no link, eu acredito, né? A nossa segunda edição também do livro de colaboração premiada também estará no link. E aviso também que em breve nós participaremos aí do lançamento de uma obra de colaboração premiada, Estudos em homenagem ao querido e saudoso professor Luiz Flávio Gomes, coordenada por mim e pelos amigos Marcelo Rodrigues e Renan Mandarino. Estamos à disposição também. E, de modo geral, lembrar e ressaltar que a Escola de Advocacia Criminal tem cursos aí com prazos constantes para inscrição, né? E agora eu tenho a honra e a satisfação de poder ministrar algumas aulas ao vivo e online no curso de processo penal, no módulo de recursos no processo penal. Então, acredito também que será disponibilizado o link aí para aqueles ouvintes que eventualmente queiram ver como que como que se utilizam, né, os recursos criminais na prática, mas sem descuidar, evidentemente, do referencial teórico, que é, sem sombra de dúvida, a bússola do advogado, né? Conosco aqui, na Escola de Advocacia Criminal, o que a gente preza é, lógico, conhecimento prático, mas sem aquela história com E de que na prática a teoria é outra. Não, a teoria deve servir à prática e a prática deve respeitar a teoria. Ambas são estradas que levam a um caminho só, que é o correto exercício do direito. Se não for isso, tem alguma coisa errada, e aí não nos compete ensinar coisas erradas. Amigão, uma satisfação. Nosso podcast era para ser curto e acabou que ficou um pouco maior do que o planejado, mas nós não nos prendemos apenas à questão do artigo 17D. Foi quase que um reencontro de bate-papo aí, já que os afazeres do cotidiano têm nos impedido aí de dialogar constantemente como fazíamos em tempos passados. É isso aí, meu amigo. Sigamos. Nós ficamos por aqui. Agradeço aos ouvintes da Escola de Advocacia Criminal. Nos sigam nas redes sociais, sigam o perfil da escola, conheçam os cursos, conheçam as obras e conheçam também os professores da escola. Nós ficamos por aqui. Portanto, um grande abraço e até mais.